Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Unirio Musical. Hoje temos o prazer enorme de receber o professor Felipe Aquino, professor de violoncelo da Universidade Federal da Paraíba, um incrível pesquisador e um violoncelista de primeira mão, e ele vai nos brindar no concerto de hoje com a, digamos assim, emblemática Sonata Opus 8 para violoncelo solo de Kodály. Então, sejam todos bem-vindos a este Unirio Musical. Olá, Felipe, como estás? Tudo bem? Olá, Hugo, é um prazer imenso estar aqui, muito obrigado pelas palavras, não sei nem se mereço tudo isso. Eu agradeço demais a Unirio pelo convite, né, feito por Lúcia Barrenechea, por você, e agora a gente estava conversando com o Caio Sena. Para mim é um prazer imenso estar participando aqui desse bate-papo com você, quando se juntam dois violoncelistas que têm essa paixão, esse amor pelo instrumento, pela literatura, pelo repertório da gente, não é? Então, é verdade. Estou aqui super ansioso pela conversa e depois a gente transmitir essa performance. Mas, Felipe, tu sabes que o que eu falei é muito sincero e eu realmente admiro muito o teu trabalho, a sua seriedade com que tu abordas todo o trabalho. Isso é uma coisa que nós precisamos muito desse tipo de digamos assim, de bandeira para a gente poder, né, se espelhar e coisa e tal. Eu acho que tu és uma pessoa muito importante para o Brasil. E é verdade. E obviamente, assim, o assunto de hoje, né, envolvendo a Sonata de Kodály, então, se torna mais emblemático ainda. Bom, eu queria primeiro, assim, eu vou começar perguntando para ti, qual foi o primeiro contato que tu tiveste com essa sonata? E eu explico por que eu pergunto isso. Porque essa sonata, digamos assim, à primeira vista, ela pode ser um pouco assustadora, digamos assim, não só pela dificuldade técnica toda que ela apresenta, mas para você começar a entender musicalmente aquela peça, você precisa de uma certa maturação, né? E digamos assim que não é talvez até pela dificuldade, não é uma peça tão executada assim nos concertos normalmente, né? E eu gostaria de saber de ti, assim, como chegou a sonata até ti? Como é que foi? Quando você já estava aqui no Brasil, estava nos Estados Unidos já? Como é que foi isso? Na verdade, essa foi uma obra que eu estudei nos Estados Unidos, ainda no meu doutorado, e é fruto de influências, né? São as influências que a gente vai recebendo ao longo da vida, e estudei com dois violoncelistas que foram alunos de Janusz Starker, que é sempre uma referência para a gente no violoncelo. Especialmente no Kodály, no caso, né? Exatamente. Então, esse contato com esses professores, né, acabaram me influenciando na escolha desse repertório, né? Starker é um violoncelista que eu admiro demais, como também os dois professores com quem eu estudei, Dennis Parker e Alan Harris, que são pessoas seguidores da filosofia, digamos assim, de Starker, filosofia pedagógica, filosofia da performance, os aspectos interpretativos, né? Então, isso acaba sendo uma influência natural que a gente recebe de nossos professores, né? E esse ano, durante essa pandemia, a gente acabou se voltando para alguns estudos mais aprofundados, né? Que na correria do dia a dia, né? Com performance, os concertos, as outras atividades nossas enquanto violoncelista, enquanto docente, com essa parada que a gente foi obrigado a realizar, né, a gente acaba se voltando para esse aprofundamento em vários estudos. Então, ao longo desse ano, eu me aprofundei muito na filosofia de Starker, nos aspectos técnicos dele, os conceitos interpretativos,
E foi uma leitura que eu fiz bastante ao longo desse ano. Provavelmente vou transformar isso em algum artigo. Que ótimo. Esse ano também escrevi 4 artigos, oriundos de pesquisas recentes, mas de pesquisas anteriores também, e essas coisas acabam se fundindo, né? Uhum. Então, eu digo que foi um processo natural de aproximação com esse repertório, mas muito oriundo dessa influência que a gente recebe dos nossos professores e dos violoncelistas que influenciam a gente, né? Starker é sempre deles, sim, né? Rostropovich também, então, claro. acaba sendo um processo natural. É interessante tu falares do Starker, porque assim, porque ele é ele era um violoncelista, quer dizer, quando eu falo porque a música, a arte dele continua existindo, né, em função das gravações que nós temos hoje. Mas assim, ele é um artista que talvez não chame tanta atenção à primeira vista como Rostropovich, que tem digamos assim, um gestual que atrai especialmente os jovens. O Starker, ele tem um refinamento no tocar que necessita, de certa forma, uma atenção especial. E quando você descobre isso, você percebe o quão rico é. Eu não sei se tu concordas com isso, e eu justifico essa minha informação, porque uma vez eu escutei assim, o Starker é muito bom, mas ele é muito técnico. Mas eu fico pensando assim, mas Rostropovich também não é técnico? Quer dizer, todo mundo precisa da técnica para se expressar. Só que como você vai expressar, até que ponto você vai se utilizar de um movimento, um gesto musical ou não, e qual é o que o cara, né, o performer procura com essa técnica, que eu acho que está o X da questão. O que tu pensa sobre isso? Certamente, figuras como Rostropovich, Starker, Emanuel Feuermann, um pouquinho mais atrás, né, no começo do século XX, a gente pode dizer que são considerados pilares, né, na evolução da técnica do violoncelo. Cada um com sua personalidade, talvez Starker mais influenciado, mais acostado a Emanuel Feuermann, sempre pautado nessa abstração do aspecto visual da performance. Ele se distanciava muito. Ele sempre dizia que o intérprete tem que criar emoção no ouvinte, né? E não se emocionar fisicamente para, a partir desse gestual, influenciar quem está escutando. Mas eu sempre digo, a gente consegue descobrir muito mais coisas sobre a performance de Starker quando a gente faz essa escuta de olhos fechados. A gente consegue sentir muito mais a intensidade musical dele, já que ele se distanciava muito claramente dessa coisa visual da performance. Mas obviamente, é interessante também, ao mesmo tempo, que o gestual dele era discreto, mas existia, não é? Isso. Mas parte da filosofia dele é baseada nessa economia de movimentos, não é? Para a otimização de resultados, sempre buscando usar apenas a musculatura necessária para a produção de som, ou construção de fraseado, tipo de vibrato, né, para cada passagem. E eu, durante essas leituras, né, que eu fiz ao longo desse ano, e obviamente também essa trajetória que a gente aprendeu com os professores, anotações, tive a oportunidade de tocar para Starker em masterclass também, né? Que legal. Então, a gente visualiza que os conceitos dele são baseados em 2 princípios básicos, se a gente pode resumir ao máximo, que é questão de movimento circular e um conceito de antecipação. Antecipação musical, antecipação de gestos musicais, antecipação de movimentos. Então, é muito baseado em apenas 2 princípios, se a gente for reduzir ao máximo, né? Então, se baseia muito nisso. Por isso que Starker tem esse aspecto tão pessoal, né? Mas, obviamente, tudo isso visa a otimização de resultados, otimização do estudo, né? Obviamente, Rostropovich é um herói para todos nós, violoncelistas. Claro. A intensidade musical dele, eu acredito que seja uma figura absolutamente ímpar, né? Na minha opinião, eu acho que é o maior violoncelista da história da música, e muito provavelmente eu acho que a gente não terá
alguém igual ao Rostropovich, pelo que ele fez na trajetória, né? Pela capacidade dele de instigar compositores. Sim. É responsável pela ampliação do nosso repertório ao longo de todo o século XX, né? O número de obras que ele teve dedicadas, o número de obras que ele estreou, né? E de grandes compositores, né? É uma coisa, assim, é impressionante isso, realmente é impressionante. Essa capacidade, que era uma coisa que o próprio Feuermann criticava muito dos violoncelistas do passado, né? Que talvez a gente não tinha tido essa capacidade de influenciar tanto os compositores para ampliar o nosso repertório. Isso veio, obviamente, a gente tem obras importantes, né? Anteriores ao século XX, mas isso se deu de forma muito mais enfática, essa capacidade do violoncelo enquanto instrumento solista, né? Essa independência do violoncelo, se deu muito no século XX. E Feuermann já criticava muito os violoncelistas do passado. Está no livro dele, essa crítica, inclusive. E Rostropovich... Infelizmente, ele nos deixou muito cedo. Ele morreu, acho, com 41 anos de idade, né? Exatamente. Imagina quanto, se ele tivesse vivido mais 40 anos, imagina o que poderia ter, né, surgido dessa... Exatamente, o legado de Feuermann. Então, em certo sentido, Starker deu essa sequência no aspecto técnico, né? Starker era um grande admirador de Feuermann, né? E, por outro lado, a gente teve a sorte também de ter, na mesma geração de Starker, uma figura como Rostropovich, né? Então, os dois se completam, acredito eu, né? Em muitos aspectos. E Rostropovich tem essa trajetória magnífica, não é? Que eu acho que ninguém vai conseguir alcançar jamais. Um exemplo disso é a chamada maratona, que ele realizou 3 vezes, né? No Carnegie Hall, realizou em Londres e em Moscou também. Que ele tocou um número, assim, expressivo de obras, né? Existem variantes, né? Dessas 3 maratonas que ele realizou, foi em anos diferentes, então tem a diferença de repertório também. Mas acredito que no Carnegie Hall ele tocou 30 concertos num período de 2 semanas, todos de memória, né, e obras recém-compostas para ele, que é uma coisa assim... meio estratosférico isso, né? Exatamente. A capacidade de tocar 30 concertos diferentes em 15 dias no Carnegie Hall, né? Sim. Foi para a London Symphony. Então, é algo assim inimaginável, acredito. Sim, é verdade. Pouca gente tem a capacidade de realizar. Agora, Felipe, eu li o seu artigo que tu fizeste para o Permuse sobre o primeiro movimento da sonata do Kodály, né? Mas, obviamente, nós vamos falar hoje um pouco também, não só do primeiro movimento, mas de toda a sonata. E, assim, eu queria saber de ti, assim, que, por exemplo, essa obra, ela é tão gigante do ponto de vista artístico falando, que, assim, eu não sei o que eu queria saber a tua visão sobre em que eu sei que ali no artigo tu falas que está depois das suítes de Bach, foi a obra mais expressiva prescrita para violoncelo solo, e depois, obviamente, tem as 3 suítes do Britten, que são muito importantes também. Mas vamos colocar isso aqui no balaio inteiro, vamos botar junto com os concertos, com as sonatas. Tu não achas que essa sonata do Kodály está entre as principais obras escritas para o nosso instrumento? Com certeza. Como eu falo no próprio artigo, né, a gente tem esse hiato de praticamente 200 anos, sem nenhuma grande obra para violoncelo solo, desde as suítes de Bach, né? Sim. Que foram escritas entre 1717 e 1723, né? A gente tem nesse período de praticamente 200 anos, Kodály foi escrito em 1915. A gente tem alguns caprichos, obras pedagógicas, né, estudos. Sibelius tem uma obra da juventude, né, que são um tema com variações para violoncelo, só uma obra de 2 páginas, bem curtinha, né, mas nada nessa magnitude. Então, a gente, depois de 200 anos, a gente tem uma obra como a de Kodály, que praticamente abre as portas do século XX para o violoncelo, né? Em termos de se explorar os recursos, todas as capacidades do violoncelo, né? Ele usa a escordatura, uma coisa lá do início do barroco, né? Mas com o intuito de expandir o registro do violoncelo, né? 4 oitavas, ele explora 5 oitavas nessa obra. Sim. Então,
Agora, Felipe, essa questão da escordatura, por exemplo, isso é para o jovem que estiver nos assistindo, assim, porque isso é uma coisa interessante, porque na partitura está lá, você não tem muita liberdade, eu vou fazer essas notas aqui na corda ré, por exemplo. Se você fizer isso, você vai tocar outras notas, né? Porque, na verdade, a escrita, por causa da escordatura, está pensado na digitação do instrumento. Também. E como Kodály chegou a estudar violoncelo, isso, de certa forma, não seria uma prova que ele conhecia o instrumento de uma forma muito profunda? Exatamente, concordo plenamente com você. Ele demonstra ali ter um conhecimento que poucos compositores tinham do nosso instrumento, né? E como Starker tem essa ligação muito forte com Kodály, não é? Os dois são húngaros, tem muito da linguagem húngara, do idioma, né, da vocal inerente aqui, já que vários gestos musicais foram coletados por Kodály e Bartók, né, nas expedições que eles faziam na Hungria, na Romênia, né, coletando o folclore daquela parte da Europa. E em uma das minhas pesquisas, né, eu tive acesso numa biblioteca lá nos Estados Unidos a um EP que continha essas coletâneas de Bartók e Kodály. E escutando do que ele copiou nas viagens? O que ele gravou, de fato, as pessoas olha. tocando, não é? Instrumentos de corda são muito utilizados lá pelos camponeses, né? Sim. Cantos também, cantos folclóricos, né? Então, é possível, eu não cheguei a fazer isso, mas é possível fazer uma compilação de trechos e você montar a maioria dos gestos musicais que a gente encontra na sonata, Opus 8, foram coletados do folclore daquele país. A influência folclórica é muito, muito forte. Sim. E, obviamente, a interpretação disso daí está muito ligado, o folclore está intrinsecamente ligado ao idioma, né? Sim. O idioma húngaro é extremamente complexo, e Kodály, por ser húngaro, né, tinha propriedade para definir, inclusive, aspectos interpretativos dessa obra, né? Sim. Curiosamente, você, como um grande conhecedor da literatura, da história do nosso instrumento, a gente sabe que isso aconteceu com algumas obras do nosso repertório que ficou muito associado a um determinado intérprete, né? Eu citaria duas, talvez as mais emblemáticas, né? Que é a sonata de Kodály, está associada a Starker, o concerto de Elgar associado obviamente, Jacqueline. Isso. Então, isso aconteceu com essas duas obras. Talvez, se a gente pensar um pouquinho mais, Duthier com Rostropovich, ou então Shostakovich com Rostropovich também. Shostakovich vai ser grande, né? A lista dele é muito grande. É verdade, é verdade. Que coisa, né? Que coisa incrível, né? Então, por isso que eu acho que no repertório do violoncelo solo a gente tem esses três pilares. Obviamente, as 6 suítes de Bach, enquanto um conjunto, a sonata Opus 8, de Kodály, e as 3 suítes de Britten, já que elas não... Obviamente, a gente encontra algumas influências de Bach nas suítes de Britten, né, está presente, mas não é uma influência tão forte como nas suítes de Reger. Sim. A influência de Bach é muito forte. E as 3 suítes foram obras escritas muito próximas, né, da sonata de Kodály, 1914, 1915. Sim. 1915 é um ano muito emblemático para a literatura do violoncelo. A gente tem essa sonata, tem a sonata de Debussy, exatamente. A suíte de Max Greger, né, que foram 1914, 1915. Então, 1915 é um ano emblemático, eu acho. Eu acho que ele abre muitas portas para o século XX em termos de literatura do violoncelo. Sim. Então, esse é um aspecto interessante. E esses 3 pilares, né, Bach, Kodály, Britten, se viram de fundamentos, digamos assim, para o desenvolvimento da literatura do instrumento, né? E, obviamente, como você mencionou, essa exploração de tantos recursos, né, que Kodály faz. A obra é grande, né, mas é uma obra única, é a maior obra que Kodály escreveu, provavelmente, né? Mas ele explora aqui recursos que foram aproveitados por outros compositores, né, ao longo do século XX.
talvez seja emblemático isso daqui. Seja um dos elementos que demonstrou a capacidade do nosso instrumento para que ele fosse tão enriquecido ao longo do século XX. Uma obra mais ou menos próxima também, que é a suíte de Gaspar Cassador, né? 1926. Não tenho nenhum registro, mas certamente Cassador conhecia essa obra, né? Porque a influência é muito forte também. Sim. Exploração de recursos técnicos do instrumento, recursos virtuosísticos, aliado ao uso do folclore, né? O próprio segundo tema da sonata e da suíte tem uma certa relação, né? O aspecto vocal também está presente, e essa combinação de elementos, né? O Felipe, uma coisa que me chamou muita atenção, que inclusive eu sempre, quando escuto uma música, eu sempre penso assim, o quão vocal, não estou falando somente do ponto de vista da melodia de uma música, mas o quão vocal essa obra pode ser. Por exemplo, quando a gente, por exemplo, toca o Don Quixote, quem você leu o Don Quixote, você vê assim que o violoncelo parece o Don Quixote falando daquele jeito professoral que o Don Quixote sempre falou e coisa e tal. No teu artigo, inclusive, e isso me chamou muita atenção, porque é uma coisa que eu concordo plenamente, que tu afirmas que a sonata é uma sonata, em alguns trechos, tem alguns trechos, obviamente, de improviso, né, uma espécie de improviso, e outras como se fosse o estilo parlando. E isso é muito, muito forte nessa sonata, né? E talvez seja por isso que o Starker, uma vez, eu li isso em algum lugar, eu não vi ele falando, mas li dizendo que Starker falava, você vai poder me corrigir se eu estiver errado, dizendo assim que para você executar de uma forma plena essa sonata, você tem que conhecer o idioma magiar. Faz sentido isso para ti? Com toda certeza. Especialmente pela utilização desse ritmo paroxítono, né? Que é muito forte na música húngara, essa acentuação paroxítono é muito forte no idioma húngaro, né? E isso foi transposto para essa linguagem musical, né? E, inclusive, é um aspecto que também Starker utiliza muito no ensino dele em geral, mas provavelmente se tem a mesma origem, né? Que é essa diferenciação de acentuações musicais a partir das consoantes mais fortes, mais duras, consoantes mais suaves, né? Uma sonoridade que começa a partir de um V ou de um T, que é o início de som, né? Então, nessa sonata é muito clara também esse aspecto do idioma húngaro, além da acentuação paroxítona. Então, aí tu falas, inclusive, também no artigo sobre a ausência da armadura, né? Mas se a gente está falando nesse estilo de parlando, de parlare, a gente poderia até pensar que essa sonata poderia não ter compasso. A exemplo do que o Santoro fez, por exemplo, na sua suíte para violoncelo. Faz sentido isso para ti? Talvez sim, especialmente porque eu falo, inclusive, isso no artigo, né? Que tem ele estrutura, tá lá em 3x4, mas ele quebra essa rigidez do compasso através do deslocamento da métrica, quando ele coloca acentos no segundo tempo, no terceiro tempo, então modifica o agrupamento, a relação de compasso, né? Mas talvez para deixar a estrutura um pouco mais clara, né? Claro, sim, a organização, né? Pelo menos dá para contar os compassos, né? Exatamente, pelo menos dá para contar os compassos. Mas eu acho que fica um pouco mais claro pensando que ele fez a obra para ser universal, né? Não só para aqueles que conhecessem as expressões populares do país dele. Então, nesse sentido, eu acho que foi muito sensato da parte do compositor, né? Deixar uma estrutura um pouco mais clara, um pouco mais regular, através da utilização de compasso, né? Mas nada que na interpretação musical a gente não possa reagrupar, né, enquanto intérprete, não é? Esse reagrupamento métrico também é muito da função do intérprete, não é? Claro. Como
pensar em pulso, como pensar em estruturas maiores dentro da própria métrica, né? Agrupando compassos. Por exemplo, a definição de hipermétrica, né? Desse conceito de hipermétrica, né? Que é muito da nossa função, já que, não, na minha opinião, não existe o certo e o errado, né? Mas existem escolhas que a gente, enquanto intérprete, né, a gente tem essa obrigação de fazer. E alguns desses conceitos, alguns deles, inclusive, estão presentes nesse artigo que você mencionou, né? Sobre a sonata de Kodály, da Permuse. Mas, enquanto intérprete, é nossa atribuição, né? Se utilizar de alguns desses conceitos na construção interpretativa. Sim. Bom, eu queria aproveitar e, assim, chamar a atenção para quem está nos assistindo da importância, da real importância de nós, intérpretes, não estarmos simplesmente alicerçado, digamos assim, no que você acha que a música pode ser. Eu acho que a pesquisa serve para isso que vocês estão escutando agora, como a profundidade com que o professor Felipe aborda esse assunto, isso de certa forma, alicerça a sua performance de uma forma que não tem como se... Você pode... É perceptível que é uma bandeira que se levanta. E eu gostaria de aproveitar esse momento para chamar a atenção dos jovens intérpretes da importância da pesquisa. A pesquisa não é uma coisa, digamos assim, que ela é híbrida e que não é isso. Ela tem que fazer parte do nosso dia a dia. E ela é muito instigante, não, Felipe? Quando você se envolve com isso, quer dizer, eu acho que ajuda uma barbaridade na performance. Exato. Especialmente quando esse objeto de pesquisa, eu estou falando aqui dentro da área de práticas interpretativas, né? Esse objeto de pesquisa nosso está diretamente ligado ou a técnica instrumental ou a aspectos relacionados à construção de fraseado, né? Sim. Recentemente eu também escrevi um artigo sobre timing em música, né? Espero que saia logo isso daí. Já estou curioso. Que fala da importância da gente se utilizar desses conceitos, né, para ter a capacidade de fazer escolhas coerentes, né, enquanto... Mais uma vez, né, nesse artigo eu faço, inclusive, comparação de 3 intérpretes super importantes do meio violoncelístico no esquezo da sonata de Chopin, né? 3 formas completamente diferentes, por 3 grandes violoncelistas, com seus respectivos pianistas, mas concepções absolutamente distintas, mas Sim. Todas 3 absolutamente coerentes, né? Cada uma tentativa de enfatizar certos aspectos da música, né? Mas tudo isso a partir da escolha do pulso, a partir da escolha do agrupamento de compassos, né? Como se agrupa compassos, às vezes transformando a partir do conceito de hipermétrica, né? Essa sensação de um compasso de tempo forte seguido por um compasso de tempo fraco, né? Ou seja, a gente está expandindo a métrica. Que é algo, se a gente olhar para trás, o próprio Beethoven fez isso no esquezo da Nona Sinfonia, né? Quando ele escreve lá ritmo de tre battute, um compasso 3x4, e ele está agrupando, cada compasso é um tempo, né? Mas dentro desse compasso maior, né? Ele não chamou hipermétrica, que é um conceito que surgiu em 1968 por Edward Cohn, né? Mas, basicamente, é isso. Ele colocou na partitura o ritmo de tre battute, significa uma hipermétrica, né? Mas os conceitos também aparecem somente através da observação do que já existe, muitas vezes, não é verdade? Exatamente. Para justificar o que já foi feito, inclusive, né? No esquezo da Sinfonia Heróica, né? Beethoven faz algo paradoxal, digamos assim, que o esquezo, obviamente, é sempre uma estrutura ternária, né? Mas ele não escreve ritmo de tre battute ainda, ou de 2 batutas também não, mas ele agrupa uma estrutura ternária, né? Em 2 e 2 compassos, em algum momento ali daquele esquezo. Então, ele claramente está brincando com as expectativas do ouvinte, né? Claro. Então, que não deixa de ser uma certa emíula moderna também, né, se for pensar, né? Também. A própria
Exatamente, o próprio conceito de miola são agrupamentos de compasso para quebrar a métrica, né, que era muito usado nas danças da Renascença, né, Sim, que sim. posteriormente Brahms utilizou à vontade, né, É verdade. a miola e deslocamento métrico também, né. Claro, claro. Então, os conceitos vêm depois para justificar isso que os compositores usaram tanto, né. Ô, Felipe, olha só, por mim eu ficaria aqui 300 horas aqui conversando contigo, mas eu queria, de verdade, é sempre um prazer falar contigo. O Felipe realmente é uma pessoa muito importante no nosso meio, as pessoas devem conhecer melhor o seu trabalho, e aqui nós temos hoje, então, a oportunidade, através da Unirio Musical, de ouvir o Felipe numa gravação. Quando é que tu fizeste essa gravação? É uma gravação antiga, mas eu fiz questão de escolher. É uma obra que eu toco há muitos anos, e essa é exatamente a minha primeira performance dessa obra. Olha, que legal. E é uma obra que eu quero tocar no próximo ano, assim que a gente tiver os concertos de volta, né? Sim. Então eu fiz questão de escolher exatamente a primeira vez que eu toquei essa obra. Que joia. Olha, muitíssimo obrigado, tá? A Unirio está sempre aberta para ti, tu sabes disso, e um grande prazer falar contigo. Parabéns por tudo. Obrigado. Um grande abraço a todos. Muito obrigado pelo convite. Então agora vamos ouvir Sonata de Kodály, opus 8, para violoncelo solo, ao violoncelo Felipe Aquino.